Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de Java, aqui do professor Fábio. E nessa aula a gente vai fazer a parte de conexão de front-end com o back-end. De que forma? Através de uma tabela. Então a gente vai pegar as informações que existem dentro de uma tabela e vai exibir essas informações em tela, na parte gráfica, né, do nosso software. A gente vai trabalhar com um projeto orientado a objeto e nesse caso nós vamos desde a criação do script do banco de dados até posteriormente essa interligação com a interface. Tudo bem? Então vamos começar aí com a criação do nosso script. Eu vou fazer um script bem básico com 4 atributos, tá? Para a gente mostrar, ficar legal visivelmente. Então começamos aí com create database agenda, tá? É um exemplo, tá? O que você fizer para cá você vai fazer para qualquer tipo de tabela, né, com a interface gráfica. Vamos acessar essa agenda, né, use agenda. Depois vamos começar a criar a nossa tabela em create table, que vai ser cliente, tá? O nome da nossa tabela. Então eu vou colocar aqui cli code como chave primária, tá? Separado por underline para ficar legal visualmente. Vamos definir ele como integer, né? Ou integer, como preferir. Ele vai ser auto-incremente, porque a partir do momento que ele tiver a interface gráfica, né, ele vai adicionar o número sequencial até na sequência, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Vamos colocar o not null, porque como ele é uma chave primária, né, nesse caso ele não pode ficar vazio. Depois vamos colocar aí cli nome, tá? Do tipo varchar com 50 caracteres. Também não vamos deixar vazio esse cara, né? Vamos colocar aí not null. Vou colocar tudo not null aqui, mas lembrando que poderia ser, se você não coloca nada, ele pode ficar o campo vazio. Vamos colocar aqui cliente, vamos colocar ele também como varchar, vamos colocar aqui 50 caracteres e vamos também definir como not null. Perfeito? E aí vamos fechar aqui com telefone, em clitel, vamos colocar ele como big int e vamos colocar aí 15 caracteres, tá? Então também vou deixar aqui como not null. Vamos definir agora a nossa chave primária, a primary key, então primary key. Vamos colocar, eu vou colocar aqui o cli code, tá? Então cli underline code. Fechei. Ponto e vírgula. Então vamos ver se isso aqui está tudo ok, perfeito? Copiamos aí todo o código, vamos lá no prompt do MySQL, né? Eu vou até aumentar aqui um pouquinho para vocês, para ficar visualmente melhor. Ele criou o nosso banco de dados, criou a tabela sem maiores problemas, tá? Vamos inserir alguns registros, porque esses registros depois precisam aparecer para a gente lá na base, né? Na hora que a gente fizer a parte da interface gráfica. Então eu vou colocar aqui insert into cliente, né? Vou colocar aqui o values, que são os valores. Como nós não temos a interface gráfica, eu estou fazendo manualmente, o auto-increment ele ainda não funciona, então a gente vai precisar inserir, tá? Então 001, nome, vou colocar aqui João, vou colocar aqui rua 1, e como nós colocamos big int, só a numeração. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Coloquei aqui. Vamos inserir um próximo registro, né? Então, basicamente, a estrutura é a mesma, o que vai mudar são as informações. Colocar uns 3 registros para inicializar, né? Até para aparecer na hora que a gente fazer a parte de relação com a interface gráfica. Vamos colocar aqui Márcio, rua 2. Vamos mudar aqui para 89765432. E vamos fazer um terceiro aqui, que vai ser o Fábio. Vamos colocar aqui o Fábio, tá? Rua 3. Como o objetivo é mostrar na tabela, é mais para isso mesmo, para ter algum dado na hora que a gente precisar exibir. Então vou dar um copiar, tá? Venho aqui no prompt do MySQL. Deixa eu aumentar para vocês terem uma visão do que está sendo feito, né? Então vamos lá. Coloquei aqui, opa, peraí, eu esqueci ponto e vírgula. Então eu vou colocar no último aqui, né? Porque ele vai dar erro.
Então vamos esquecer o ponto e vírgula aqui. Então vamos fechar esses caras aqui com ponto e vírgula. Vamos lá, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, que indica que o comando acabou, né? Então vamos pegar aqui, copiar, vamos voltar lá no MySQL e vamos inserir esses registros, tá? Então, duplicate enter, acho que da primeira vez room affected, deixa eu dar um select aqui, então vamos lá, select, vamos por aqui, select asterisco from cliente, ponto e vírgula. Ele ficou faltando só o registro 3, então vamos inserir o registro 3 aqui. Deixa eu pegar aqui no... Vamos pegar aqui insert into, vamos pegar o último aqui e vamos inserir aqui, né? Fork primary duplicate entry 1. Ah, tá, eu copiei, colei, mas não troquei o código. Então vamos lá. Já tem um código 1, é isso que ele está falando para mim. Então aqui, sem problema, né? Vamos pegar, vamos inserir aqui dentro do MySQL. Pronto, a gente já tem 3 registros, aí já dá para começar a trabalhar. Deixa eu tirar aqui um pouquinho do zoom. E vamos começar a montar agora o nosso projeto no Java, tá? Então, vou colocar aqui o projeto agenda, né? Então, vou colocar aqui a aplicação Java. Vamos colocar aqui agenda FIAP, agenda FIAP. Vamos colocar aqui, definir como main, né? Pacote principal e classe principal. Então, main. Vamos colocar aqui o main, tá? Vamos dar um finalizar aqui. Criou aqui o nosso... Eu vou dar uma limpada no código, tá? Até para ficar mais fácil de entender, fica muita informação, isso acaba mais complicando do que ajudando. Então nós temos a classe main que vai ser responsável por chamar aí a nossa interface gráfica. Então, depois do main, utilizo a metodologia MVC, né? O Model View e Controller. Então vamos criar aqui os nossos packages, então Model, depois o View. Apesar de só usar o view, né, a gente não vai colocar a parte de lógica, né, só a parte de busca em banco de dados. View, novo, pacote Java, vamos colocar lá, controller, finalizar. Pronto, montamos aqui a estrutura do nosso projeto, tá? Então agora dentro do pacote view a gente vai colocar a tela onde nós vamos fazer a importação da nossa tabela. Então aqui... Vamos colocar aqui novo, né? Form de frame. Então, nós vamos chamar aqui de inicial, inicial, e vamos definir ele como graphical interface, né? Inicial GUI. Pronto, finalizamos aqui, ele já criou a nossa interface. É necessário que nós façamos algumas configurações aqui, tá? Então, a gente vai começar com as configurações do JFrame. Então você vai clicar com o botão direito ou aqui, né, ou aqui em qualquer lugar da área de trabalho, você vai lá em propriedades. Primeiro nós temos que mudar aqui, vocês puderem observar, temos propriedades, vinculação, eventos e código, né? Aqui em propriedades a gente vai tirar o maximizar, minimizar e fechar. Por quê? Por padrão, para que o usuário não feche sem querer a tela e gere um problema maior posteriormente, nós colocamos o botão de sair, perfeito? Então, para que ele tire aquilo, nós vamos lá na opção Undecorated. Ele vai tirar o maximizar, eu vou mostrar como é que é com e sem, tá? Então, quando eu peço para gerar, eu vou já instanciar aqui dentro do main, tá? Então, vamos lá. Inicial, porque aqui o que acontece? Se eu não instanciar, a hora que eu pedir para rodar, ele vai executar o código, porém não vai dar erro, porém também não tem nada no main, ele não consegue executar nada, perfeito? Olha lá, construído com sucesso, mas nada foi feito. Então eu preciso instanciar no main a tela. Então a gente coloca lá inicial, inicial, underline graphical interface, abre aqui indicando a função para poder chamar ele para exibir a tela, né? Ponto set visible true, para ele poder exibir essa tela, tá?
Ele vai pedir para você fazer a importação aqui na correção, tá? Você viu que no meu aqui ele não fez automaticamente. Qual é uma solução para isso? Lá no Inicial GUI, quando você vai, lembrando que ele tem a parte de interface gráfica e a parte de código-fonte que está por trás disso aí, se você for lá no final, ele já tem esse comando, tá? No public. Por que essa classe tem um public void run? Que é justamente para que você consiga executá-la de forma independente, tá? Porque senão você não conseguiria ver qual é o resultado da tela. Então o que você pode fazer? Você pode transportar esse comando aqui da classe, tá? Lá pro main. Então quando você joga aqui, o que ele acontece? Ele sabe que você está trazendo isso de outro pacote. Então ele já faz a importação. View, que é da onde ele está vindo, e o inicial, tá? Pronto. Quando eu executar, agora ele sabe que é para executar a tela. Então, quando eu aperto o verdinho aqui, tá vendo que ele ficou com minimizar, maximizar e fechar? Isso, quando nós criamos a parte de interface gráfica, não é legal deixar isso aí, porque pode acontecer do cara vir aqui fechar o teu software e ele está no meio de uma transação com um banco de dados, alguma coisa do tipo, e gerar algum problema, tá? Então nós vamos tirar esse cara primeiro. Então a gente vem aqui no Inicial GUI, né? Vamos lá em propriedades e a gente procura Undecorated, que é aquela opção de cima. Tiramos aqui, perfeito? Depois nós vamos aqui na parte de código. Por quê? Vocês observaram que ele ficou na parte superior esquerda da tela. E não é ideal, é no centro da tela. Outra coisa, ele tem aqui o política de tamanho difform. O gerar pack, ele vai gerar pequenininho no canto da tela. Quando nós habilitamos gerar código de dimensionamento, ele se torna um código responsivo. Então será o mesmo tamanho de tela de acordo com o tamanho do que você está executando. Seja numa TV de 60 polegadas ou no notebook, ela vai ter o mesmo padrão em referência ao tamanho da tela. A gente coloca aqui gerar centralizado para que apareça no meio da tela. E aqui o tamanho do designer, se todas as telas forem do mesmo tamanho, a gente não clica e arrasta, a gente define um tamanho e esse tamanho do designer a gente replica para todas as outras telas, perfeito? Vou dar um fechar aqui, vou executar novamente para mostrar para vocês como é que ficou. Olha lá, ele fica no meio da tela, não dá para fechar porque eu não fiz um botão sair, tá? Aí você tem que vir aqui e finalizar o código, perfeito? Vou criar primeiro um botãozinho para a gente poder fechar a nossa tela. Então eu vou vir aqui na parte de controles do swing, né? Pegar um botão, colocar aqui. Vou definir o meu layout como nulo, porque quando você deixa ele com o padrão, né? O padrão ele tenta organizar como se fosse aquele PowerPoint que ele pega uma linha e tenta organizar para você os elementos. Então vou definir o layout como nulo para ele tirar isso aí, me deixar trabalhar à vontade. Vou editar o texto, colocando lá o sair, tá? E vou chamar essa função de sair também. Vou aumentar aqui sempre que você estiver editando, você pode clicar aqui no olhinho e ver como é que ele está ficando. Então ficou um tamanho legal, um tamanho padrão. Poderia até ser menor, tá? Eu vou colocar o nome como sair também. O nome dessa action perform. Então quando eu clicar aqui em cima dele, ele vai vir para uma função, uma private void. E aí, como é para fechar a tela, eu vou colocar lá o system.exit e 0, né? Que é de 0 e 1, ligado e desligado. Pronto, já temos um botão para fechar a nossa tela. Vou fazer a parte agora da importação da tabela. Então eu venho aqui nos objetos, né? Procuro aqui tabela. E agora a gente vai fazer a parte de conexão de dados dessa tabela com a nossa tabela de banco de dados, que está lá com 4 registros. Então venho, personalizo ela aqui dentro da nossa interface, né? E vou agora fazer a parte de conexão dessa tabela com a nossa tabela. Lembrando que cada tabela dessa é referente a uma tabela de banco de dados. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro, aqui, qualquer lugar aqui dentro da tabela, ou aqui mesmo no nosso gerenciador de objetos, você vai clicar com o botão direito, tá? Perfeito? E aí você vai clicar em vincular elementos. Por quê? Você vai vincular os elementos da sua tabela com essa tabela, tá? Ele vai pegar os dados de lá e jogar para cá. Então, venho aqui e vou importar dados para o formulário. Então eu vou criar aqui de fato uma conexão com essa tabela.
tá? Nós não temos essa conexão, então eu vou fazer uma nova conexão com o banco de dados. Você procura qual que é o banco que você quer utilizar. Se não aparecer na lista, você vai no site do fabricante ou quem produz o SGBD, e aí ele tem um driver. Geralmente o Java conecta com 90% dos bancos de dados do mercado, né? Então eu vou pegar um MySQL aqui, vou dar um próximo, tá? E aqui nós montamos a nossa conexão. Então, localhost, porque eu estou executando o banco de dados na minha máquina. Porta de conexão, MySQL ele trabalha com as portas 3306 até 3309, tá? No nosso caso foi configurado na 3306. Banco de dados, no nosso caso não é o MySQL, no nosso caso é o banco de dados Agenda, perfeito? O usuário é o root, porque o nosso usuário está aqui instalado como padrão, né? Não tem senha, eu vou pedir para lembrar sempre, não ficar pedindo a senha toda hora. E eu vou dar um testar conexão. Se ele deu conexão bem sucedida, é porque o driver funcionou, ele reconheceu que tem MySQL e que o banco de dados está lá disponível para utilização. Então eu vou dar um finalizar, perfeito? E ele fala assim, olha, desse banco de dados eu só achei a tabela cliente. Se tivessem várias tabelas, ele mostraria uma lista. Lembrando que uma tabela de interface gráfica é equivalente a uma tabela do banco de dados. Tá? Não dá para ficar fundindo dados de uma tabela com a outra. Você pode colocar mais de uma tabela dentro da mesma interface gráfica, mas cada tabela de banco de dados é referente a uma tabela que existe, de uma da interface gráfica que existe no banco de dados. Então, só tem a cliente, eu vou colocar um OK. Ele está fazendo a parte de importação, isso aí é automático, tá? Ele vai criar aqui um cliente.java, que é o arquivo, o NetBeans ele tem essa facilidade de já criar a parte de codificação, depois eu mostro para vocês, do banco de dados, e vai criar o metainf, que é um complemento de código para poder vincular essas duas tabelas, tá? Ele fala assim, olha, na sua tabela tem o CliCode, CliNome, Client e CliTel. Eu posso deixar disponível todos, posso deixar disponível 3, 2, como achar melhor. E posso colocar a ordem que eles vão aparecer dentro da minha tabela. Então, para ficar uma coisa organizada, eu vou colocar o nome, vou utilizar todos, tá? O código, depois o nome, depois o endereço e por fim vou deixar o telefone, perfeito? São esses o que eu vou utilizar. E vou dar um OK. Se vocês observarem, ficou CliCode, CliNome, Client e CliTel. Por quê? Porque ele trouxe esses dados lá da tabela. Eu preciso agora ajustar para ficar uma coisa certinha, né? Código, nome, endereço, com acentuação, tudo bonitinho. Então o que eu faço? Aqui dentro de qualquer parte da tabela, eu clico com o botão direito e vou em conteúdo da tabela. No conteúdo da tabela eu vou lá em colunas. Então aqui ele tem o título, que vai em cima, isso pode ser modificado sem problema. Aqui é a expressão que o Java utiliza para buscar essa informação na base. Se eu posso redimensionar, então eu posso aumentar ou diminuir aquelas colunas para visualização, ele não mantém um padrão, ou editável, caso eu queira fazer inserção de dados aí na própria tabela, tá? Lembrando que você tem que desenvolver o código para fazer pela tabela, perfeito? Caso você venha fazer uma inserção na tabela posterior de algum atributo, eu posso inserir manualmente esse atributo que está na tabela, ela não fica fechada. Eu tanto posso vir aqui, clicar em excluir e deixar só os 3 atributos, tá? Mas aí fica de acordo com o projeto que você está desenvolvendo. Vem aqui, vou editar, desculpa, né? Vamos colocar aqui, então vai ser aqui código. Aqui eu vou apagar esse CLI, né? Vou deixar só o nome. Aqui eu vou colocar direitinho, né? Então vamos colocar lá endereço com aceitação, endereço com cedilha. E aqui vou corrigir o telefone. Então vamos lá, telefone. E venho aqui, dou um fechar. Então na nossa base ficou aqui, ó, código, nome, endereço, telefone. Agora a parte final, né? Para a gente encerrar a nossa aula, ver se ele trouxe essas informações da tabela do banco de dados para essa tabela de interface gráfica. Então eu vou executar aqui, o main vai chamar o inicial GUI, né? Ele vai mostrar aqui na tela, e nós temos aí o nosso código aqui, por causa da acentuação, né? Na hora que ele foi buscar, tá vendo aqui no 13 ele também apresentou problema, né? Geralmente a gente coloca lá
Pode colocar também com acentuação, mas ele deu esse pequeno probleminha. Ele fez minha interface gráfica e eu fecho a minha tela aqui com o sair, tá? Então aí foi um exemplo simples, um crudezinho de conexão de banco de dados, de tabela de banco de dados com a parte de tabela de interface gráfica. Espero vocês aí na nossa próxima aula. Deixa eu tirar aqui do Zoom, tá? Onde a gente vai trabalhar mais conceitos de conexão de banco de dados, aí sim trabalhando com campos. Exemplo, a ideia depois é que você cria aqui, então, coloca lá um editar texto, deixa eu limpar ele aqui, só para vocês entenderem o conceito que nós vamos trabalhar posteriormente. Então vem aqui um label, deixa eu colocar aqui, então coloco lá, por exemplo, aqui no editar texto, coloco lá código, coloco aqui no texto field editar texto, vou apagar aqui, e a ideia é que você tenha um botão pesquisar, que quando você digite o código, ele pesquise e transfira os dados para os campos. Mas isso fica para uma próxima aula, tá bom? Espero ter ajudado, que você consiga ter entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição, pode entrar em contato comigo e espero você ansiosamente aí para a próxima aula, tá bom? Um abraço!